Olá, seja muito bem-vindo ao programa Salutar e Viver. Eu sou a doutora Mônica Okuhara. Eu sempre digo que se tivermos equilíbrio na nossa saúde física, mental, emocional, espiritual e financeira, podemos ter uma melhor qualidade de vida. Você bem sabe que a nossa saúde começa pela boca. É importante termos os nossos dentes bem cuidados, mas é importante também observarmos o que é que nós ingerimos, o que é que nós comemos, pois, afinal de contas, os alimentos também são a base da boa saúde. E hoje nós vamos falar sobre nutrição e imunologia. E como convidada, eu tenho aqui a nutricionista, a doutora Rita de Cássia Leite Novaes, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Também ela é especialista em nutrição clínica e parenteral, fitoterapia, nutrição funcional e esportiva e terapia vibracional quântica. Olá, doutora Rita, muito obrigada por você estar participando conosco aqui no Salutar e Viver. Agradeço primeiramente a sua presença, né? E seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Eu que fico satisfeita de poder contribuir com algumas informações. Doutora Rita, as pessoas, quando falam em imunidade, doenças autoimunes, elas nem sempre associam isso com a nutrição, né? E você, uma nutricionista, vai falar sobre isso hoje. Então, antes de mais nada, vamos definir para o nosso público o que é a imunidade, porque nós sabemos que é um sistema, dentre vários sistemas que nós temos no nosso corpo. O que seria, então, o sistema imunológico e como é que ele atua? O sistema imunológico é um sistema de defesa que nós temos. Então, ele vai nos defender contra vírus, bactérias, vários outros alguns vírus que tentam entrar no nosso corpo. E esse sistema imunológico, ele é muito abrangente. Ele envolve glóbulos brancos, anticorpos, sistema linfático, baço. E toda essa engrenagem do sistema linfático e toda essa engrenagem do sistema vai fazer com que você tenha um bom tratamento. Por exemplo, se você pegou um resfriado, seu sistema imunológico, ele vai se defender contra esse vírus que entrou no nosso corpo. Já de contrapartida, quando você tem um sistema imunológico que está deficiente, esse anticorpo, esse nosso corpo, ele não consegue fazer com que esse vírus seja imunizado, que esse vírus ele seja destruído. Então, você começa com o sistema imunológico defasado. Nós sabemos que nossas células brancas, elas estão ligadas ao linfócito B e linfócito T, e ele tem como registro esse vírus, esse anticorpo na qual entrou no nosso corpo. Então, por exemplo, isso serve à questão das vacinas. Se você se vacinou contra um determinado vírus, determinado patologia, você tem um anticorpo que ele vai te beneficiar no tratamento. Então, nosso sistema imunológico é um sistema de defesa. E justamente agora, nesse momento, aliás, né, de mais um ano que nós temos uma pandemia, as pessoas estão muito preocupadas, né, com o seu sistema de defesa. E agora, o que seriam as doenças autoimunes, né, popularmente ditas autoimunes? Bom, as doenças autoimunes, nós próprios geramos anticorpos contra algumas coisas. Essa questão é muito envolvida a questão proteica. Temos alguns alimentos na qual nós consumimos, e o nosso corpo identifica que essa proteína não digerida, ela é apresentada pelo nosso sistema imune como um órgão, como, por exemplo, uma bactéria, como, por exemplo, um vírus. Então, ele vai criar anticorpo. Da mesma forma que eu defini o sistema imunológico, essa proteína não digerida vai ser apresentado como um corpo estranho. As doenças autoimunes, elas podem ser geradas por uma questão alimentar, por algum medicamento, pelos gatilhos que as pessoas podem ter no decorrer da sua vida, como, por exemplo, o estresse, o estilo de vida, e essa proteína que é apresentada para o corpo vai apresentar como se fosse um vírus, uma bactéria. E essa proteína não digerida, essa proteína vai gerar um sistema imune contra o seu próprio corpo. Por isso que nós temos vários tipos de patologias envolvidas, tanto é como, por exemplo, a tireoidite de Hashimoto. Então, você acaba gerando imunidade contra a sua própria tireoide, contra o seu próprio corpo. Então, a gente tem vários mecanismos de ação, vai depender da doença autoimune na qual a pessoa está ali vivenciando, que ela tem o seu órgão-alvo estabelecido. Muitas pessoas não sabem que elas, né, estão diante de uma doença autoimune.
elas poderiam desconfiar através de que sintomas, os principais sintomas que poderiam levá-la a fazer um exame? Algumas pessoas não têm sintomas, algumas começam a ter edemas, algumas têm alterações de hormônio, por exemplo, como se fosse no caso da tireoide de Hashimoto. Algumas pessoas têm sensação de cansaço, mal-estar. Então, cada doença autoimune, ela vai ser diagnosticada pelo médico e ele vai solicitar alguns exames específicos. Como, por exemplo, no lúpus, a queixa maior do paciente, quando ele chega no consultório, ele tem muitas vezes ou a mancha no rosto, que a gente fala que é em formato de borboleta, às vezes ele pode estar com um edema nas pernas, então nem sempre quando você tem um inchaço, edema nas pernas, quer dizer que você tem lúpus, mas alguns sintomas do corpo pode aparecer, ou muitas vezes o paciente ele só vai saber que ele tem uma doença autoimune quando ele vai realizar os seus exames. Algumas vezes você tem o FAM, esse FAM é o exame de anticorpo que é solicitado pelo médico, onde esse FAM está alterado, mas dependendo da patologia, é o exame que ele vai estar solicitando. O que é importante que o paciente tenha em mente, quando ele tem uma doença autoimune, ele precisa fazer todo o tratamento. Se ele não fizer todo o tratamento, ele pode não somente ficar com aquela doença autoimune, mas ele conseguir com várias outras doenças autoimunes. Então, é muito importante o tratamento. Então, o paciente, normalmente, ele procura um profissional de acordo com a doença ou os sintomas que eles são manifestados, né? Não existe um profissional apenas que vá fazer o diagnóstico. Até porque, como você bem disse, sintomas como cansaço, muitas vezes as pessoas têm isso como uma rotina estressante, ou muito trabalho, mas pode também ser um dos sintomas, né? E a gente, como profissional da saúde, nós sempre falamos, né, do eixo psiconeuroimunoendócrino, quer dizer, as pessoas também podem estar passando por situações que têm essas alterações metabólicas e, consequentemente, imunológicas, de acordo com o tipo de vida e comportamento que elas têm, né? Então, vem bem de encontro ao estresse, que muitas pessoas normalmente já passam, mas que a gente tem visto que acelerou com muitas doenças, né, como ansiedade, por exemplo, entre elas, né? E o diagnóstico, você falou que é através do teste, né, do FAM, e existem outros testes também, ou vai de acordo com a doença? Vai de acordo com a doença, então, geralmente o paciente ele vai até o médico vai verificar os sintomas e vai solicitar vários tipos de exame. O exame pode ser de FAM, o exame pode ser de imagem, então tem vários exames na qual o médico ele vai fazer o exame para realmente ele dar o diagnóstico, a pessoa tem uma doença autoimune. Então, ele começa com o hemograma, mas ele vai afunilando de acordo com os sintomas, de acordo com o que ele vai achando de resultado nos exames do paciente. Então, ele só vai dar o diagnóstico quando realmente ele tem a certeza que é aquela patologia que o paciente tem. Aí, o tratamento tem que ser multidisciplinar, né? E quais são, eu sei que são muitas as doenças autoimunes, mas quais as principais, as que mais têm manifestação ou de maior prevalência na população em geral? Olha, hipotireoidismo de Hashimoto, nós temos artrose, artrite, campeão é diabetes, lúpus, colite, diverticulite, alopécia, esofagite, tem várias patologias que estão relacionadas à questão de doenças autoimunes, né? E o que é mais importante é que o paciente ele tem que entender que essa doença autoimune ele tem que ser tratado. Muitas vezes a diabetes é tratado somente com um aumento da glicemia no sangue, só que isso daí ao longo do tempo vai ser prejudicado outros órgãos, como, por exemplo, a questão da função renal, se ela não é bem tratada. Então, a doença autoimune, ela vai trazer vários comprometimentos metabólicos para a pessoa, né? E aí ela tem que fazer esse tratamento multidisciplinar, que se ela não fizer o tratamento multidisciplinar, ela não consegue o resultado, ela vai conseguir que somente esteja estabilizado, parado aquela patologia, mas muitas vezes, quando ele tiver um segundo gatilho, ela vai vir à tona. Quanto aos alimentos, existem alimentos que poderiam provocar ou, pelo menos, facilitar a ter uma doença autoimune ou outros que poderiam fazer com que evitassem a ter uma doença?
Tem sim, eu peço exame de sensibilidades alimentares para ser mais profissional, identificar realmente o alimento na qual o alimento está causando malefícios do paciente, mas 99% dos pacientes com doenças autoimunes, eles têm as sensibilidades alimentares, que é diferente de alergia, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, a proteína do leite e a proteína do trigo. Então, a proteína do leite não tem nada a ver com a lactose, a proteína do trigo, nós envolvemos o trigo, a gliadina, outra substância. Então, para ficar uma coisa bem personalizada, eu acabo pedindo os exames para que você trate. E nós sabemos que o impacto da alimentação é muito importante na doença autoimune, porque quando você tira aquele alimento na qual você não conseguiu digerir direito aquela proteína, o corpo não vai apresentar mais o corpo estranho, então ele não vai desenvolver mais antígenos quanto para você. E a gente tem uma ligação do nosso intestino com o cérebro. Quando você tem uma microbiota intestinal diversificada, você faz o tratamento das doenças autoimunes. Então, a doença autoimune não é só tomar imunossupressores e não somente tomar corticoides. Isso é o primeiro tratamento que o médico vai fazer. Na questão nutricional, tem a abordagem da suplementação, porque não existe doença se não tem carência nutricional, e a suplementação das vitaminas que estão faltando, né, tomar suplemento de A a Z, é tratar aqueles alimentos na qual a pessoa tem a sensibilidade e tratar do microbioma intestinal. A gente sabe que as nossas bactérias, elas vão tratar do nosso sistema imunológico e ela vai favorecer que nosso sistema imune funcione de uma forma adequada. Então, se fora isso, se você não fizer também, não realizar o tratamento com a psicologia, que ela vai tratar dos seus gatilhos emocionais, vai tratar do seu estilo de vida, dependendo da patologia, você vai ter outros profissionais, outros médicos também envolvidos, dependendo do órgão que está ali comprometido, e também a fonoaudiologia, porque ela vai fazer o seu tratamento abordando várias técnicas, onde ela pode estar auxiliando também no tratamento da pessoa. Como você bem disse, é multidisciplinar, né? Nós percebemos que o paciente, né, eu como dentista, no consultório odontológico, eu recebo pacientes, e nós percebemos que às vezes eles têm alguns gatilhos mentais, ou alguns gatilhos emocionais, bem como comportamentos que levam a ter uma doença, ou então até um mal-estar, né, de modo geral. E nós percebemos também que muitos poderiam ser até direcionados a vocês, profissionais, como nutrição, por exemplo, para que tivesse uma melhor dieta, porque nós, claro, como dentistas, não fazemos o diagnóstico de doenças autoimunes, mas com a anamnese profunda, nós normalmente conseguimos perceber que pode ter ali um mal. Então, poderíamos fazer essa interação, né, multidisciplinar, que cada vez mais está sendo colocada, né, acho que na saúde no geral. E aí eu gostaria que você também falasse sobre os tratamentos no geral que existem, né? E os tratamentos dentro da área da nutrição, ou na sua área, aqui especificamente, que você faz além da nutrição. Fora o tratamento que a abordagem que o médico vai estar fazendo, no consultório eu faço os exames de sensibilidades alimentares, eu indico o laboratório que realiza o exame do microbioma. Eu faço o tratamento também, além da orientação nutricional, de montar um plano alimentar adequado para aquela patologia para o paciente, porque o que nós precisamos entender? Muitas vezes, adequar a questão nutricional, os horários, a que a pessoa precisa estar comendo, ele vai trazer uma série de benefícios. E o tratamento também que eu faço é a biorressonância quântica. Eu tenho 2 aparelhos, que é o detox quântico, que ele vai detoxificar, ele vai eliminar alguns metais. Como que eu sei? Eu solicito o exame de sangue antes, para saber quais são os metais que estão altos, depois eu faço o tratamento de terapia das sessões e, posteriormente, eu faço novamente a solicitação do exame para verificar se realmente todo o metal pesado ele foi retirado. Fora isso, tem a biorressonância quântica, que ele vai trabalhar a questão de elétrons e de prótons. Nós somos feitos de átomos, se nós não tivermos o equilíbrio atômico dentro do nosso corpo de cargas elétricas
e dentro do nosso corpo, nós perdemos a questão do funcionamento adequado dos nossos órgãos. Então, o aparelho vai equilibrar essa questão atômica dentro do nosso corpo, como também, muitas vezes, o paciente já toma alguma medicação, mas aquela medicação que é o uso ponderal não chega na célula, e o aparelho, como ele é bem detalhista, ele consegue verificar o que não está chegando na célula, e aquilo que não está chegando na célula, você faz o impulso elétrico para que a pessoa consiga receber aquele medicamento na qual já foi prescrito. Então, tem várias abordagens integrativas que pode ser realizado. Inclusive, nessa parte da saúde bucal, nós sabemos que, de acordo com a parte, o dente que ele está adoecido, ele tem relação com o nosso órgão também. Então, dá realmente para saber, olha, meu paciente está fazendo tratamento com molar, pré-molar, seja lá qual for o dente, qual é a possível patologia que ele pode vir a ter. Então, a gente consegue fazer também uma prevenção. Isso é muito interessante, porque nós também na biocibernética associamos algumas situações, né, de acordo com os dentes, como o organismo como um todo, né, uma visão bastante integrativa. A doutora Rita, me diga uma coisa, e em relação, você falou que faz o teste para saber sobre talvez o excesso de metais, né, que possam existir, eles seriam metais contidos apenas nos alimentos, ou podemos dizer também que essa contaminação ambiental, e, enfim, o consumo de produtos em latas também poderiam agravar isso? Como é que seria? Nós temos a questão dos metais, eles podem vir através da alimentação, mas também através da utilização de alguns produtos. Por exemplo, nós temos conhecimento que a água é rica em alumínio, então, de repente, está indicando um filtro, como que a pessoa faz para ela preparar alimento, porque muitas vezes a pessoa pode pegar o alimento e preparar com a água da torneira, ela vai vir com uma concentração muito grande de alumínio. Nós temos isso também, o alumínio na pasta de dente, nós temos no desodorante, nós temos os agrotóxicos. Então, tem várias questões que devem ser abordadas de acordo com que tem o aumento desse metal pesado. Por quê? Esse metal pesado, ele vai competir no mesmo receptor dos hormônios e das vitaminas. Então, se você deixa esse receptor bloqueado, muitas vezes até aquela terapia hormonal, como por exemplo no tratamento de tireoidite de Hashimoto, o médico não consegue o sucesso totalmente. Por quê? Porque aquele receptor está sendo bloqueado. Então, fazer essa abordagem integrativa vai trazer vários benefícios para o paciente e para a própria equipe também, né? Então, os metais pesados, eles estão no nosso meio ambiente e você consegue se contaminar com várias fontes. Nós sabemos que o paciente não vai chegar a zero, mas reduzir bastante vai ajudar bastante no tratamento. E quando você fala também que faz o teste para que saibamos que os agentes não estejam chegando, né, no sangue, nos lugares corretos onde eles deveriam chegar. A partir desse tratamento vibracional, eles também conseguiriam chegar ali, quer dizer, eles romperiam essa barreira e chegariam de maneira adequada, na quantidade ideal? Sim, por exemplo, você pode verificar a questão hormonal com o aparelho, você consegue verificar. A pessoa pode trazer o exame de sangue dela, e o exame de sangue dela fala que está tudo normal. Só que ela tem o hormônio, a vitamina, seja lá o que for, circulante no sangue. É como se ela está tomando o hormônio e ela está só circulando. Só que você consegue verificar se está chegando na célula. Para ela chegar na célula, ela precisa de algum aporte nutricional. Você não faz hormônio se, por exemplo, faltar zinco, selênio e manganês, por exemplo. Então, a gente sabe que a abordagem nutricional e a abordagem da terapia vai facilitar toda a questão do tratamento. Então, você consegue verificar o que realmente chegou na célula. Nós temos também outras terapias. Você tem, por exemplo, alguns exames salivares que você consegue ver a questão de a vitamina, o nutriente, o hormônio se está chegando na célula. Mas o tratamento que eu faço no consultório, que é a biorressonância, se o paciente quiser até fazer uma questão, mas eu estou duvidando do aparelho, acho que não tem nada a ver, eu até solicito salivar, ele vai lá, ele faz, ele paga o exame dele e a gente confronta a informação. Eu já fiz esse teste e realmente a informação ela bate, né? Então, tanto o salivar como o da biorressonância, ela tem essa questão desse respaldo que você tem o mesmo resultado. Aí a gente
faz o tratamento de acordo com o que o paciente ele está interagindo, ele está querendo. Muitas vezes o paciente ele vem e fala, olha, eu quero fazer todo o tratamento porque eu quero melhorar. Tem paciente que fala assim, olha, eu quero só o plano alimentar. Então, você vai tratando de acordo com o que é o momento do paciente. E, de uma maneira geral, esse tratamento é realizado de que forma? Ele, por exemplo, a pessoa vai ao seu consultório, ela precisa passar, ficar diante de um aparelho, ou ela realmente faz a sua dieta em casa apenas? Como é que se dá o tratamento? O planejamento alimentar eu faço, tanto na consulta online como presencial, vou verificar a questão dos exames, que o paciente pode me passar com antecedência ou no dia da consulta, que eu vou analisar. O tratamento por biorressonância, tanto de detox como a quântica, aí tem que fazer no consultório. A sessão de detox quântico, ela vai ficar sentadinha, vai colocar os pezinhos no aparelho, o aparelho ela tem a água, na qual vai sair esses produtos, esses agrotóxicos, esses produtos químicos, como por exemplo, já na questão da biorressonância quântica, eu coloco os eletrodos, na questão do eletrodo ele vai passar essa informação, eu vou conseguir fazer a leitura. Ele tem o mesmo mecanismo como se fosse uma biorressonância, a única questão que a biorressonância que nós fazemos no laboratório, ele vai fazer a leitura da imagem. Esse aparelho vai fazer a leitura por codificação de números. Então, ele aparece a informação da imagem, mas ele vai aparecer a numeração. 6 é uma patologia instalada, 5 é um processo inflamatório alto, 4 é um processo inflamatório, 3 é o nosso órgão que está funcionando, 2 é sonho de consumo, é quando nós nascemos, nosso órgão ele tem toda a carga elétrica de uma forma adequada, mas ambos os tratamentos, eles são bem tranquilos, o paciente fala que após o tratamento sente uma sensação muito grande de bem-estar, de uma sensação de relaxamento, então não tem nada de invasivo, não tem nada que a pessoa vai sentir dor, ao contrário. Alguns pacientes que vêm com artrose, com artrite, que eu faço toda a abordagem nutricional, todo o tratamento da biorressonância, e ao longo do tratamento eles falam que eles têm redução do seu nível de dor. Para um paciente que ele faz uso de medicação por anos, ele muitas vezes não consegue dormir porque ele tem dor, isso é uma grande vantagem, né? Um grande ponto positivo para ele continuar a fazer o tratamento. Em média, as pessoas precisam fazer várias vezes esse tratamento, várias sessões desse tratamento no seu consultório? Como é que é isso? O tratamento da biorressonância quântica, a priori, eu marco 5 sessões. Cada sessão que o paciente for fazendo, eu vou mostrando o antes e depois do órgão dele, pela numeração, conforme eu expliquei. Então, ele vai vendo na sessão já a melhora do tratamento, fora a questão da melhora dos sintomas. Pacientes muito críticos, como, por exemplo, com AVC, pacientes cardíacos que tiveram aí, que fizeram um tratamento cirúrgico, aí às vezes 10, 15 sessões, mas a priori nós vamos marcar 5 sessões, eu vou avaliando e vou mostrando para o paciente a questão da evolução. Já no detox quântico, a priori eu marco também 4 sessões, nós vamos verificando como que está a questão da eliminação, claro, se o paciente ele já vem no consultório, como por exemplo, com 20 de alumínio, eu já sei que 4 sessões não são suficientes. Nesse caso, eu vou mostrar o exame e falar, olha, como você está com 20, por exemplo, de alumínio, nós vamos ter que fazer pelo menos 10 sessões. Então, tudo fica muito claro, através dos exames que ele já traz inicialmente, da quantidade de sessões inicial, e aí o paciente, depois, se ele quiser dar continuidade, ele dá continuidade, mas não tem aquilo de fechar pacotes grandes e depois a pessoa não tem a necessidade de usar. Eu prefiro fechar pacotes pequenos, e aí a gente vai acordando, mesmo porque as pessoas têm a sua vida profissional, a sua vida social, elas também têm os outros compromissos no dia a dia, né? E a frequência entre as sessões seria o quê? Semanal, quinzenal? Como que é isso? Eu tenho o hábito de marcar semanal. Como o aparelho de biorressonância quântica, ele tem um receptor que você consegue colocar um frasco de vidro com água, eu consigo passar aquele tratamento que eu estou fazendo para essa água, ele vai fazer o tratamento bebendo essa água em casa. É o mesmo sistema que algumas empresas têm aqui no Brasil de vender os florais quânticos. Então, através desse ativo na qual o aparelho mostra que está faltando, ele consegue estar fazendo o consumo dessa água na sua casa. Mas, em geral, uma vez por semana eu marco o tratamento. Então, se o paciente ele não consegue vir, porque ele mora no interior, então a gente acorda algumas datas.
E o tratamento deve ser realizado em conjunto com os dois aparelhos, ou pode ser feito separadamente, ou não há necessidade dos dois? Pode ser feito separadamente, mas quando ele retira aqueles alimentos na qual ele tem inflamação, você vai verificar que o resultado é bem pontual. Mas quando a pessoa também acha que a dieta não tem impacto nenhum por uma questão de crença dela, ela acha que ela vai tomar só um remedinho, a gente respeita, eu respeito. Então a gente tem uma equipe multidisciplinar com fonoaudiólogo, com psicólogo, apresentamos o projeto, se ela quiser fazer, ok, se ela não quiser, ela faz da forma o que ela quiser. Eu apresento o que seria o ideal e ela verifica naquele momento o que ela está preparada, porque às vezes a paciente fala, eu só quero cardápio, não quero fazer todo o tratamento, então tudo depende do que o paciente está preparado naquele momento. E é bem importante respeitar isso do paciente, porque se ele vem obrigado, ele não vai fazer todo o tratamento, ele vai começar a faltar, isso não é bacana. E quando ele vem, porque realmente ele entendeu todo o processo, você consegue o sucesso mais fácil, o paciente não vai faltar no tratamento, então a adesão é melhor. Sim, ele está motivado, né, para se cuidar, para Está melhorar. motivado. Quando você está motivado a alguma coisa, você faz todo o protocolo, né? E quando você não está, a gente tem que respeitar. Cada paciente está no seu momento. Naquele momento, talvez ele está tão preocupado com aquela patologia que foi apresentada, ele sabe do gasto financeiro da medicação que ele já vai ter que tomar, muitas vezes aquele momento não é o dele, então nós temos que respeitar, então tem que fazer degrau de cada vez de acordo com o paciente. E agora, assim, nós estamos na época de final de ano, de festas, as pessoas às vezes abusam um pouquinho, mas tem alguns alimentos que você diria para as pessoas tomarem mais cuidado para evitarem por conta de doenças autoimunes? Quem tem doença autoimune, numa regra geral, seria a proteína do leite e o glúten. Hoje nós temos vários alimentos que você pode preparar em casa, que você pode até comprar. Hoje nós temos até panetone sem glúten. Então, se você já tem o diagnóstico, você está, por exemplo, fazendo um tratamento de artrose, e é um tratamento que você já sabe que você tem dor, se você puder evitar, é a melhor coisa que você faz. Porque se você está um tempo fazendo o tratamento, você já conseguiu reduzir aqueles alimentos que você inflama, que causa esse processo todo inflamatório. Então, esporadicamente, depois que você dessensibilizou esses alimentos, você consegue consumir esporádico. Agora, se você aproveita Natal e Ano Novo, come todos os dias, quando chegar no Ano Novo, você está com muita dor, a patologia é como se tivesse regredido. Então, eu digo que o nosso alimento pode ser nosso remédio e pode ser nosso veneno. Então, tomar cuidado, principalmente quem tem doença autoimune, principalmente quem tem dor. Aquele alimento que eu falei, tanto da proteína que é apresentado como anticorpo, muitas vezes aquela proteína, ela não foi digerida e ela vai quebrar todo o colágeno. Nós sabemos que a partir dos 25 anos, todo mundo perde colágeno, mas nessas pessoas específicas, ela vai perder mais. Então, se ela está fazendo utilização de colágenos específicos para articulação, vários tratamentos, muitas vezes ela está gastando com produto, se ela não fizer a terapia nutricional, ela vai acabar jogando dinheiro no lixo, vamos assim dizer. Então, tomar cuidado com as doses. Eu digo que o mundo não vai acabar hoje, então o panetone todo mundo tem vontade da sua champanhe, mas se você comer com moderação no dia do Natal, não vai trazer problema. Agora, se você aproveitar a semana inteira porque vai estar em promoção, aí realmente vou dizer que você vai trazer um prejuízo à sua saúde. E depois não adianta querer malhar, né? Não é só malhar, não, porque até para você ter ideia, para dessensibilizar aqueles alimentos que a pessoa tem problema, leva no mínimo 6 meses, dependendo da quantidade de anos que ela consome, até um período maior. Então, se ela consumir, vou dizer certeiramente, 15 dias direto já é o momento para ela realmente estar inflamando novamente. E aí vem o reganho de peso, porque ela está consumindo um alimento que causa um processo inflamatório. Então, o problema não é só o peso que vai aumentar, mas sim a dor que ela vai sentir, os problemas que ela vai voltar a ter novamente, né? Aí não vale a pena. Doutora Rita, olha, as pessoas normalmente não associam, né? Nós, profissionais de saúde, né? Você, uma nutricionista, falando em doenças autoimunes, e nós também, como dentistas, a gente sempre tem essa percepção, principalmente de elementos gatilhos, até porque nós estamos muito em contato, né, com aspectos psicossociais do paciente. Então, eu gostaria que você, né, desse umas breves palavras aí, um finalzinho, um recado para as pessoas, para a gente estar encerrando nosso bate-papo.
Bom, o pessoal muitas vezes não tem a mínima noção do que é a retirada das amálgamas ou as amálgamas do dente que pode trazer malefícios para ele. Então, assim, consultar um profissional da linha integrativa para que faça um tratamento integrativo é muito importante. Então, cuidar da sua saúde bucal, da saúde mental, cuidar da sua alimentação, praticar atividade física. Se percebeu que tem algo estranho no seu corpo, procurar ajuda médica. Então, verificar qual é o problema, porque enquanto a pessoa está em casa com medo do diagnóstico, muitas vezes ela procura no Google e fica com mais medo e não procura ajuda, pior é para ela. Na dúvida, sempre procura um médico e vamos fazer o tratamento integrativo para que a pessoa tenha sucesso no seu tratamento. Então, cuidar da pessoa vai trazer vários benefícios para ela mesma, uma questão de longevidade, qualidade de vida, e aí vai ser bem bacana que ela vai conseguir reduzir principalmente a sua dor, que é o que a grande maioria dos pacientes com doença autoimune reclamam no consultório. Com certeza, a dor, né, é o grande mal da humanidade. Doutora Rita, muito obrigada pela sua participação aqui no Salutar e Viver. Tenho certeza que essas informações são bastante relevantes. Você aí, se tem uma dorzinha, não deixe ela quietinha ali, não. Vá procurar ajuda e, quem sabe, a doutora Rita pode ajudar você, no seu caso, né, e melhorar a sua dieta e balancear mais toda a sua alimentação. Muito obrigada, doutora Rita. Obrigada pelo convite. E você fique conosco no próximo programa. Tchau, tchau.